Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula sobre o Power BI. Se você é novo por aqui e deseja conhecer um pouco mais dessa ferramenta, aconselho que assistam às nossas aulas anteriores, onde eu expliquei a vantagem entre o Power BI e o Excel, expliquei o procedimento de instalação desta ferramenta e iniciamos a montagem de um dashboard. Na aula de hoje, nós vamos solucionar um problema em relação às naturezas financeiras. Para quem não sabe o que é uma natureza financeira, nada mais é que uma entidade que você informa o tipo de despesa de uma empresa, como água, luz, telefone, condomínios, entre outros. Me chamo Rogério Ferreira e aqui nesse canal nós falamos sobre conceitos administrativos e como colocá-los em prática dentro do sistema de ERP. Se você se interessa por esse tipo de assunto, aconselho que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Já falei demais, bora lá para a nossa aula! Pessoal, só mais dois recadinhos. No dia 9 de julho nós vamos lançar o nosso treinamento sobre o Power BI. Então se você está gostando desse conteúdo gratuito e quer receber mais informações sobre esse nosso treinamento, na descrição desse vídeo tem um link onde você vai preencher um formulário, receber o conteúdo gratuito dessas aulas e informações sobre esse nosso novo treinamento. Caso você já tenha feito esse procedimento em outras aulas, fique tranquilo, pois você vai receber informações. Um outro recadinho é referente ao Instagram. No dia 9, nós vamos fazer um sorteio desse treinamento. Então corre lá pro Instagram e segue a gente. Bom, pessoal, falei demais. Bora lá para nossa aula. Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa terceira aula sobre Power BI. E nessa aula nós vamos solucionar esse problema das naturezas financeiras. Então aqui nós temos os números das naturezas. Perceba um detalhe, pessoal, que essa natureza, ela não tem um ponto aqui. Depois eu vou explicar por quê. E para solucionar esse problema, para que eu tenha a descrição, para que o meu gestor consiga entender quais são os meus tipos de despesa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Proteus e exportar a minha tabela de naturezas, porque lá na tabela de naturezas eu tenho o campo descrição da natureza. Então vou entrar no Proteus. Eu já estou aqui com genéricos aberto. Essa tabela aqui ela se chama SED. Então se você não sabe como se abre aqui os genéricos, é só voltar na nossa aula 1. Eu vou tentar deixar o link aqui na tela para vocês, ok? Então aí é só vocês pesquisarem a tabela SED. Então eu vou exportar essa tabela, porque nessa tabela, pessoal, aqui sim eu tenho aqui este campo aqui, que é a descrição. É essa informação que eu preciso que apareça no meu gráfico de pizza. Então vamos exportar, é só vir aqui em exportar. O mesmo processo que nós fizemos com a tabela SE2, que são os títulos a pagar. Eu vou selecionar a pasta aqui Power BI. Eu já fiz essa exportação uma vez, então só vou selecionar aqui. Ele vai selecionar o mesmo nome do arquivo e vou dar um clique em abrir para ele substituir. Agora eu vou voltar lá para o meu Power BI. Bom, aqui no Power BI, pessoal, é só vir aqui em obter dados e selecionar essa opção aqui, texto/CSV. Vou selecionar naturezas. Então ele fez a importação e ele tem aqui duas perguntas, carregar e transformar. Então eu já posso carregar essa tabela nesse formato aqui para o Power BI, ou eu posso entrar lá na ferramenta do Power Query e utilizar essa opção de transformar dados para solucionar alguns problemas. Então aqui na primeira linha eu tenho o nome da tabela, SED, que eu não preciso, eu tenho uma linha em branco. Eu ainda não defini o nome das minhas colunas, então eu preciso fazer um ajuste aqui nesse arquivo antes de importar. Então vou dar um clique aqui em transformar dados e agora ele já abriu a ferramenta Power Query Editor. Bom, um item que eu quero que vocês se atentem, como esse arquivo que eu importei é um arquivo texto, todas as minhas colunas aqui são do tipo texto. Se eu avançar aqui, vocês vão visualizar que todas as colunas são do tipo texto. Aí vocês vão me perguntar, Rogério, como assim tipo texto? Esse ícone aqui que mostra ABC, ele identifica que é um tipo texto. Então se eu clicar aqui, eu tenho outros tipos. Por exemplo,
2 é número decimal, 1, 2, 3 número inteiro, data e assim sucessivamente. O Power BI, ele tem uma configuração que ele faz esse ajuste de forma automaticamente quando eu defino o cabeçalho. Então, primeiro, vamos fazer a limpeza das linhas em branco e remover essa primeira linha aqui que tem o SED. Eu vou fazer essa limpeza de uma outra forma, que é através dos filtros. Então, se eu clicar aqui nessa setinha para baixo e selecionar remover vazio, o que ele vai fazer? Ó, ele vai verificar nessa coluna quais são as linhas que estão vazias. Então, a primeira, a segunda e a última linha está vazia. Então, ele vai fazer um filtro. Aqui, ó, remover vazio. Então, ele removeu vazio. E quando eu fechar e aplicar, ele vai aplicar neste formato, ok? Bom, pessoal, agora prestem muita atenção que quando eu vir aqui e utilizar essa opção, usar a primeira linha como cabeçalho, ele vai gerar duas etapas aqui no meu robozinho. Uma etapa que vai ser transformar a primeira linha em cabeçalho e a outra etapa é analisar as colunas, os tipos de dados que estão na coluna e transformar em numérico ou manter como caractere. Então, o que o Power BI faz? Ele dá uma analisada. Por exemplo, tá? Essa coluna aqui, filial, eu tenho muitos números. Ele analisa as primeiras 1000 linhas. Porém, na segunda coluna, eu tenho números e caracteres. Então aqui, pessoal, eu tenho algumas naturezas que eu não utilizei. Eu não incluí títulos como COFINS, Contribuição Social, INSS, IR, ISS e PIS. Então, essa coluna aqui, ela provavelmente vai continuar sendo caractere. Porém, essa vai se transformar em numérico. Bom, nós vamos manter essa opção automática e eu vou efetuar esse processo para vocês. Bom, eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vou selecionar a opção usar a primeira linha. Bom, percebam que ele gerou mais duas etapas, então cabeçalhos promovidos, ele promoveu a primeira linha como cabeçalho e a segunda é tipo alterado. Então ele vem coluna por coluna, eu consigo visualizar essa informação vindo aqui em exibição, barra de fórmulas. Então ele mostra aqui os processos que foram realizados. Nós não vamos entrar em detalhes nesse código nesse momento, ok? Então eu vou remover aqui a barra de fórmulas. Bom, então o que ocorreu foi que a coluna filial ficou como numérico e a coluna código manteve como caractere. Que eu mostrei isso para vocês, pessoal, porque eu tenho um probleminha aqui na minha tabela títulos a pagar. Então eu vou clicar aqui em títulos a pagar e vamos no campo natureza. Campo não, né, pessoal? Coluna. Como a gente trabalha muito com RP, a gente fala campos. Então vamos na coluna natureza. E perceba que a coluna natureza, aqui na tabela títulos a pagar, ela está como numérica. Porque quando eu efetuei esse mesmo procedimento lá na aula 1, o que ocorreu? Ele verificou que eu possuo diversos números. Então ele transformou essa coluna como numérica. Então eu preciso fazer uma correção, porque senão eu não vou conseguir interligar as tabelas de forma correta. Então eu vou vir aqui e transformar em texto. Vou clicar em substituir atual e percebam que agora a coluna natureza está como texto e está aparecendo ponto, como aqui no código da natureza, tudo bem? Bom, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em fechar e aplicar. Então, o Power BI atualizou as informações e percebam que agora, pessoal, aqui eu tenho o ponto, ok? Bom, do lado direito já aparece a tabela de natureza para que eu consiga selecionar os campos, mas se eu vir até aqui, natureza, e selecionar, deixa eu remover aqui esse filtro, e aqui eu vou selecionar o campo, primeiro eu vou selecionar aqui o gráfico, então eu tenho aqui a legenda, que está pegando o campo natureza da tabela SE2, eu vou dar um clique aqui em fechar, para remover, e aqui eu vou selecionar a descrição. Então, selecionei descrição, vou incluir aqui, e o que ocorreu? Ele acabou se perdendo porque eu não tenho um relacionamento. Então começou a aparecer aqui despesas que eu não tenho nenhum título, como por exemplo, PIS, imposto de renda retido na fonte, imposto sobre serviços. Eu não tenho nenhum título referente a essas informações. Por que está aparecendo dessa forma? Porque eu não fiz o relacionamento da tabela títulos a pagar com a tabela naturezas. E é esse procedimento que nós vamos realizar. Então eu venho aqui nessa opção que se chama modelo e aqui eu consigo fazer esse relacionamento. Então aqui na tabela natureza eu preciso selecionar o campo código. Então tá aqui o código da natureza e eu vou relacionar com o campo natureza de títulos a pagar. Então é só eu clicar
e mover até aqui. E aqui ele criou essa linha, 1 para muito, significa que aqui eu tenho diversas naturezas, elas se repetem aqui nessa tabela, porém aqui ela não se repete. Eu não vou falar muito de relacionamento nessa aula, mas eu preciso efetuar esse procedimento para que o Power BI consiga mostrar as informações de forma correta. Bom, agora é só voltar aqui em relatórios e pronto. O Power BI ele já fez a atualização. Então, conforme eu for clicando aqui, ele já vai atualizando as informações, né? Então, em novembro, eu tive um gasto muito grande com o fornecedor Telefônica, que se refere à minha despesa telefonia. Se eu clicar aqui, por exemplo, em outubro, então eu tive um gasto muito grande com o fornecedor Limpservice, que faz parte do meu tipo de despesa, serviços de limpezas. Bom, pessoal, na próxima aula, eu vou tirar o filtro agora. Na próxima aula, nós vamos ver essa parte aqui de formatação para que esse nosso dashboard fique no mesmo formato do dashboard que nós visualizamos como exemplo. E também vamos criar aqui o nosso último gráfico. Bom, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já dá um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal e compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários desse vídeo. Aguardo vocês na nossa próxima aula.